Oi, gente, pessoas mais lindas deste mundo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês de um assunto que eu adoro, que é excludente do direito penal. Eu já falei pra vocês sobre a excludente de licitude e hoje eu vou falar sobre a excludente de culpa. A excludente de culpa, ela nada mais que é do que uma reprovação da conduta típica e antijurídica. O primeiro elemento é a imputabilidade, que seria menores de 18 anos, pessoas relativamente ou absolutamente incapazes, retardados mentais relativos ou absolutos, embriagados, como eu já disse no vídeo anterior, da embriaguez, embriagados por caso fortuito ou força maior. Mas um outro elemento que também entra na excludente de culpa é o não saber se o ato é ilícito. Aí você vai falar assim, mas tem aquele artigo que fala que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Mas a própria lei dá uma colher de chá, porque para os silvícolas ou para estrangeiros. Por que para os silvícolas? Porque o ambiente que eles vivem é totalmente diferente ao nosso. Sim, tem alguns índios que eles têm uma proximidade mais próxima a gente. Esses índios, eles não entram. São aqueles índios que moram bem distante, onde a rotina deles são totalmente diferente à nossa. Aqueles que têm atitudes mais próximas de uma pessoa irracional. Um exemplo seria um índio ter que vir para a cidade para fazer uma coisa alheia. Não vem ao caso. Ele vem para a cidade e acaba encontrando uma mulher bonita e acaba a estuprando. Nesse caso, mesmo ele tendo cometido um ato ilícito, ele, como eu já falei, ele era afastado, ele morava afastado, ele não conhece as nossas leis, não sabe nem como conviver com a gente. Então, nesse caso, ele não recebe ele recebe a excludente de culpabilidade e, consecutivamente, acaba sendo isento de pena. Por que ele acaba sendo isento de pena? Porque ele não tem esse contato com a sociedade para saber o que é certo e o que é errado. Ele é tratado como se fosse uma pessoa que tenha problemas mentais. Um outro exemplo, que é do estrangeiro, como eu já tinha falado, mas de estrangeiro, tem casos e casos, tá, gente? Tudo que eu tô falando tem casos e casos. São estrangeiros que eles vêm pro Brasil um estrangeiro vai um país alheio, o país X. Ele vem do país X, onde no país X pode-se usar droga, pode-se fazer aborto, pode fazer o que quiser. E vem para o Brasil, onde tem suas leis. Essa pessoa vai vir para o Brasil, chegou aqui, uma mulher, ela veio do país X, ela é a Xuxa, tá, gente? A Xuxa veio e ela veio aqui e de repente ela quis praticar o aborto. Vai procurando as clínicas e acaba por fazer o aborto em uma das clínicas. Como no país dela, digamos que ela chegou aqui há uma semana, e como no país dela era permitido, ela fez e achou que também era. Com uma semana
no país até um mês, aí eu acho que, na verdade, não tem um limite. Esse limite, ele é dado, acho que pela conversa, uma coisa assim, pra falar se a pessoa pode ou se a pessoa não pode. Nesse caso, ela também entra, porque no país dela era permitido. Então, ela pensou que, por isso que é erro de proibição. Você pensa que é lícito, mas na verdade é ilícito. Um outro requisito para excludente de culpabilidade é por ausência da exigibilidade de conduta diversa. Nossa, que nome difícil. Essa ausência de exigibilidade, ela pode ser por coação moral, coação moral irresistível, tá, gente? É bom colocar o irresistível, porque se ela for irresistível, não entra. Um exemplo de coação moral irresistível. Um banqueiro, de repente, ele tá no seu serviço, de repente recebe uma ligação falando que pegaram a esposa dele, se ele não depositar 100 mil na conta X, até tal hora, esposa e filhos morrem. Nesse caso é irresistível, porque ou ele faz ou ele perde a família, ele não tem um outro termo, não tem uma outra coisa para fazer. Então, esses casos, eles recebem a excludente de culpabilidade, tá? Um outro exemplo de coação moral irregular, irresistível, desculpa. Digamos que Tibutino tá andando na rua, de repente um delinquente aponta uma arma para ele e fala para ele que se ele não matar o Tiburcio, ele vai morrer. Entrega a arma para ele. Então, esse é outro tipo de coação moral irresistível, porque ou a pessoa faz ou ela mesma acaba recebendo o que era para ele fazer, seja matar, estuprar e consecutivamente. Junto com a coação moral irresistível, vem também a obediência hierárquica. Essa obediência hierárquica, ela só é aplicada para os institutos públicos. Qualquer outro tipo de instituto não é aplicada. Essa obediência hierárquica, um exemplo seria do oficial de justiça, que ele vai entregar seja uma contrafé, seja o que for, para uma pessoa e fala para ela que ela precisa, que ela tem que ir com ele para falar com o juiz. Uma coisa que é absurda, porque ela vai falar com o juiz se ela quiser. Até então ela não foi julgada. Aí ela resolve. E isso, se ela fazer, isso até se caracteriza como constrangimento ilegal ou abuso de poder, tá, gente? Mas nesse caso, em específico, que eu tô falando, ele não se caracteriza, porque o oficial de justiça, ele serve, eu já ouvi falar um termo que ele é bem, eu acho que bem autoexplicativo. O oficial de justiça, ele é um dos braços do juiz. Por quê? Porque ele vai onde o juiz não pode ir, ou seja, ele está representando o juiz. Então, na verdade, toda a responsabilidade recai sobre o juiz.
Então, no caso, pode até ser abuso de poder, pode até ser, mas não é dele, é do juiz. Porque ele está em exercício, em estrito cumprimento do dever legal. Uma outra explicação sobre a obediência hierárquica seria como é que fala? Assistente judicial. Ele acabou de entrar no cargo, né? O cargo é novo, relativamente novo. E ele tá lá e vê que tem alguma coisa errada nos documentos do juiz. E fala pro juiz que tá errado, mas e o juiz ele fica bravo, fala pra ele que não tá, e aquilo e pronto. Ele acaba fazendo o que ele sabe que é errado, que pode trazer uma consequência para uma terceira pessoa. Por quê? Porque ele está em estrito cumprimento do dever legal. Ele tem que ter essa obediência pela hierarquia. Espero que vocês tenham gostado. Eu me atrapalhei um pouquinho, mas eu ainda tô no começo. E se vocês gostarem, curte aqui embaixo, comenta, que assim eu vou podendo melhorar, tá? A minha explicação. Desculpa ter me enrolado muito, mas tá bom, então, obrigada.